Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou, em outras palavras, a termodinâmica básica. Pois bem, então agora tratando a partir deste importante resultado, o qual foi obtido em aulas anteriores, aqui no âmbito do contexto do nosso curso, intitulado Termodinâmica, curso este disponibilizado em uma playlist, cujo título é Termodinâmica, playlist essa disponibilizada no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Neste canal, intitulado Damião Meira, Professor Damião Meira, nós disponibilizamos conteúdos associados às ciências exatas e naturais, às engenharias, às áreas aplicadas, com a intenção de estender e expandir para todas as áreas do saber humano e do saber científico. Então, atualmente nós estamos disponibilizando diversas playlists, algumas playlists, entre elas a playlist cujo título é Termodinâmica Básica. Pois bem, então aqui substituindo, nós temos, reorganizando esta expressão, nós temos infinitésimo de entropia, e se pusermos em evidência 1 dividido por temperatura, nós temos capacidade térmica sob volume constante, mais constante universal dos gases ideais, aqui infinitésimo de temperatura, menos R dividido por pressão, infinitésimo de pressão. Então aqui nós podemos usufruir desta relação e escrever infinitésimo de entropia, 1 dividido por temperatura, multiplicado pela capacidade térmica sob pressão constante, capacidade térmica sob pressão constante, dependendo aqui de maneira mais geral da temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura, menos R dividido por pressão, infinitésimo de pressão. Pois bem, nós temos esta expressão e agora o próximo passo é integrar esta expressão em ambos os lados da igualdade. Então aqui integrando, nós temos integrando da posição de configuração termodinâmica inicial até uma determinada configuração S, aqui infinitésimo de ds, integral de 1 dividido por T, capacidade térmica sob pressão constante, dependendo de temperatura, infinitésimo de temperatura, da temperatura inicial até uma temperatura T, menos integral de R dividido por P, infinitésimo de pressão, também de uma pressão inicial até uma pressão P. Então aqui nós já sabemos, com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, que a integral de dx é igual a x elevado a 0 dx, então isso é x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, que é igual a x elevado a 1 dividido por 1, que é igual a x. Então nós podemos aplicar aqui escrevendo de que forma? Então escrevendo entropia, variando de entropia associada à configuração de estado termodinâmico final até a entropia S, igual a capacidade térmica sob pressão constante dependendo da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, aqui integral da temperatura inicial até uma temperatura T. R, a constante universal dos gases ideais, pode ser sem qualquer perda de generalidade retirada da aplicação da integral, então R, aqui infinitésimo de pressão dividido por pressão, da pressão inicial até a pressão P. Pois bem, então agora podemos escrever S menos S
inicial, ou seja, S associado ao ponto de configuração termodinâmica inicial. E então nós podemos escrever aqui integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante dependendo da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos R. E aqui nós podemos aplicar outra importante propriedade, que é a integral de x elevado a menos 1 dx, que é igual ao logaritmo natural de x. Então aqui nós temos logaritmo natural de pressão, de quanto a quanto, da pressão inicial até a pressão P. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado.